Olá, boa noite a todos. Estamos aqui no Instituto Vitale para mais uma live em pauta com análise bioenergética. E hoje nós vamos ter a nossa trainee internacional, Odila Weigand. E logo eu passo o currículo dela, vamos esperar que as pessoas entrem e faça essa live com a gente. Tem várias pessoas entrando. Então, à medida que as pessoas vão entrando, eu quero dizer que agora e no final de setembro nós vamos iniciar a 8ª turma do curso de especialização e pós-graduação internacional em análise bioenergética e psicoterapia corporal aqui no Instituto Vitale, e que nós estamos em reta final para as inscrições. Então, espero que quem tem interesse entre em contato conosco. Eu vou chamar agora a Odila para que ela possa entrar. E vou dizer que a Odila, vou falar então antes, né, da Odila entrar, um pouco sobre essa mestre querida que vai estar conosco, tá? Então, a Odila Weigand é psicóloga, mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, trainee internacional do Instituto Internacional de Análise Bioenergética dos Estados Unidos. Ela é professora e uma das coordenadoras também lá do IABSP, do Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo. Ela é professora em vários institutos, inclusive aqui, né, no Instituto Vitale. Ela possui formação em Core Energetics com John Perracos. Ela é da terapia familiar sistêmica, também tem PNL, hipnose ericksoniana, e também trabalha com a linha do tempo. Ela é pioneira no ensino de análise bioenergética no Brasil, possui muitos anos de experiência em psicoterapia clínica, vivenciou e vem acompanhando o processo de evolução da psicoterapia corporal nos Estados Unidos e na Europa, e participa da construção do saber envolvendo abordagens psicoterapêuticas. Tem diversos artigos publicados, traduzidos. Vamos. Vamos esperar que ela entre e ela depois pode compartilhar conosco também. Olá, Odila, boa noite. Boa noite. Boa Tudo noite. bem? Tudo bem, deixa eu aumentar o som aqui. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, tá tudo tranquilo, tá? Ok. Eu estava te apresentando aqui, né? Inclusive, tirando muitas das situações que você colocou no seu livro, Grounding e Autonomia, né? Coloquei algumas colocações, algumas coisas algumas questões do seu currículo que está aqui também no livro. Bom, mas nós tivemos juntas agora há pouco tempo no Congresso Internacional, que foi muito bom. Foi ótimo. Foi ótimo, eu também quero agradecer você, a Odila foi uma das coordenadoras também lá desse congresso, que foi um sucesso, que foi muito bacana. E é muito bom estar com você aqui hoje, se você quiser, eu coloquei bastante coisa do teu currículo, Odila, né? Mas quero dizer carinhosamente que a Odila foi a minha mestre, a minha trainer, foi minha supervisora, enfim, né? Pois é. Aprendi muita coisa com a Odila, foi muito importante a participação e é muito importante o apoio que ela nos dá aqui no Instituto Vitale sempre. Quero sempre, ela sabe disso, eu sou sempre muito grata, quero deixar isso a público. Muito bom. Então, Mali, eu tenho o troco para te dar, o quanto que eu também admiro tudo que você criou e mantém, né?
esse pioneirismo, chegar aí no interior, sozinha, com 3 crianças, e ela começou do nada, e hoje tem esse Instituto Vitale maravilhoso, cheio de progressos, dando cursos diversos, não só bioenergética, você também na biossíntese, né? Sim, sim. Estamos com a primeira turma. Em agosto do ano que vem, vamos ter a segunda turma de biossíntese. E agora, em setembro, vamos fazer um PP8 aqui, se Deus quiser. E você trabalha muito com o TRE também, né? Liberação de estresse, que é uma coisa que tem uma grande aplicação, e você dá isso em lugares públicos, você dá isso de uma maneira muito generosa, né? Sim, sim, pretendemos continuar. Mas tudo isso só pôde acontecer porque eu tive muito o apoio, né, o seu apoio, dos institutos que nos apoiam. Eu só posso continuar à frente dessa forma porque eu sinto que vocês estão do meu lado. Então, eu só posso agradecer. E vamos honrar, né, a origem, porque foi no Ligare que tudo começou, né? Sim, exatamente, exatamente. Né, você estava lá também no instituto e foi muito, muito positivo. Aprendi muito. Desde ser assistente, né, tirando cópia de texto, porque não tinha internet, grampeando. Nossa, Foi muito legal os textos eram datilografados. datilografar. Exatamente. Nós progredimos, né? Agora eu mando para você por no WhatsApp, já vai. Foi Graças a Deus. ótimo. Aliás, o congresso foi muito legal, né? A parte das entrevistas do Porges e do Siddhartha, que foram na tela, mas eu achei ótimo aquilo, porque parecia que eles estavam muito perto da gente, na Sim, tela, sim, né? Quando fica a pessoa mesmo, e o salão é muito grande, fica aquela pessoinha lá longe. E na sim. tela você via toda a expressão facial, você via a pessoa falando, né? Os movimentos da boca. Eu achei muito legal o telão. Sim, eu também gostei bastante, não deixou nada a desejar, pelo contrário. E o que eu achei muito bacana foi que a entrevistadora trouxe muito a questão da neurociência com o que nós temos hoje da análise bioenergética, o que já tínhamos da análise bioenergética, né? O que a gente já aplicava, o quanto de integração tem essas duas partes. Eu achei isso muito, muito bacana. Achei que a entrevistadora foi com Dizer para nós. sim, Agora, exato. deixa eu só fazer um pequeno à parte. Você mostrou o meu livro aí? Esse livro é a primeira edição, agora tem uma segunda edição. Você tem ela aí? Tá. Não, Só eu só porque as pessoas estranham, falam, nossa, não é esse, né? Agora ele está diferente. sim, Depois, quem sabe, você pede para o Wallace trazer aí um livrinho sim, desses novos mostrar, sim, tá bom? tá. Ele vai lá buscar. Bom, mas temos bastante aqui, a Corpus Clínica está aqui com a Leila, tem muitos alunos que entraram, tem a Cíntia, a Micaela, outras pessoas que entraram aqui, e acho que já dá para a gente iniciar o nosso bate-papo, né? Isso. Vamos iniciar. Você me falou que era para eu estar conversando sobre o grounding, mas desde o início, né? Sim, Desde do início mesmo, eu porque talvez algumas pessoas que assistem não estariam ainda envolvidas com a bioenergética, né? Nós tivemos várias lives, né, com a Luísa, com a Leia, que elas deram uma introdução bacana sobre a análise bioenergética, né? Eu acho que introduzir o ground na análise bioenergética, eu acho que E vale a pena, né, nesse momento. como é que surgiu o grounding, né? Isto, eu acho que E, é, e tá dizer bom. que é uma palavra em inglês que significa chão, né, base, e nós não traduzimos, nós deixamos, né, dessa forma. Tem algumas palavras que substituem, a gente vai usando também, né?
que o ground é o chão, e grounding é aterrar-se, né? É um verbo. Então, to ground é um verbo, é uma ação, né? Então, o chão está lá, mas a gente faz a ação de ir ao encontro do chão e nos enraizarmos, né? Criar raízes e tirar a energia que essa terra pode nos dar e fazer o equilíbrio, né? O equilíbrio da energia que carrega e descarrega de maneira a criar uma situação de equilíbrio, que é o estado de estar no grounding, é estar nesse equilíbrio energético, né? Que é onde você se sente bem também, nem muito excitado e nem muito mole, né? Desanimado. Então, Bom, o Wallace trouxe o livro da segunda edição aqui, ele disse que está autografado obrigada. pela né? Então tá aqui. Tá, Esse obrigada. aqui é o novo. É o que temos agora. Muito bom. Bom, vamos lá. Começo. Eu queria começar, então, falando como que Lowen chegou nessa questão, nessa maneira de propor, nessa proposta de grounding para a psicoterapia. Primeiro, você mencionou aí a neurociência, né? E eu tinha notado aqui que seria a primeira coisa para eu dizer é que a neurociência tem alguma coisa que ver com a bioenergética e com o grounding, tem tudo, né? Tem tudo a ver. Porque a gente tem esse caminho do corpo, que é o mesmo que é o objeto de estudo da neurociência, e tudo que a gente usa e verifica na bioenergética pode ser enquadrado naquilo que a neurociência nos ensinou. E também nos modificou, né? Também nos levou a articular de uma forma diferente algumas práticas antigas, quando ainda não tínhamos esse conhecimento, né? O tempo que o Lowen começou, lá em 1956, né? Que eles começaram, Lowen e Pierracos, a trabalhar juntos. Então, um pouquinho da história dele, só para a gente sentir essas pessoas, né? Quem já me conhece já sabe que eu sempre conto essa história, mas é uma coisa que me pega muito no coração, que aqueles dois se juntaram, eles foram juntados, eu acho, pelo universo para trazer isso, né? Então, o que acontecia na época era o Lowen estava voltando da Europa com o seu diploma de médico na mão, que ele foi estudar na Suíça logo após a guerra, e o Pierracos já era um psiquiatra que trabalhava e atendia em Nova York e já estava estabelecido, tinha o consultório dele. E nessa época, lá, 1956, 57, 58, o Reich estava muito encrencado com a justiça dos Estados Unidos. E quando o Lowen volta da Europa, ele não podia mais ficar junto ao Reich, porque ele tinha ainda que validar a licença de médico dele, e ele foi olhado com uma certa desconfiança por ter sido discípulo do Reich. Então, ele não se aproximou mais do Reich, e ele seguiu o caminho dele no ponto que o Reich e ele tinham se separado, que era da vegetoterapia. Depois disso, o Reich foi desenvolvendo o trabalho dele na direção da ergonomia, acumuladores e tudo aquilo, e o Lowen seguiu em frente, desenvolvendo mais a vegetoterapia. E como que os dois, Lowen e Pierracos, então, chegaram nessa brincadeira, né, que virou para eles, que era trabalhar com as vibrações e o grounding. Então, eles estavam ali fazendo terapia corporal, uma coisa que não existia, mas trabalhando um com o outro, aproveitando o que eles tinham aprendido com o Reich. E imagina as pessoas, os dois, um atendia o outro atendia um, né? Era uma confusão. Mas mesmo assim, eles
tiveram a ideia, porque o Lowen tinha esse impulso de lidar muito com o adulto, de trazer as pessoas para o adulto. Ele tinha trabalhado em colônia de férias de jovens como monitor, então ele tinha muito esse impulso de trazer as pessoas em direção do adulto, né? Esse desenvolvimento. E para ele foi quase uma coisa natural começar o trabalho em pé, testar, trabalhar um com o outro em pé, ao contrário do Reich, que sempre já, desde o começo, colocava o cliente deitado. Então, começaram a trabalhar um com o outro, a desmanchar tensões, e os dois tinham uma mãozinha pesada, viu? Então, imagine que trabalhavam assim. E uma hora, tinha um sofá lá, com um braço muito gordo, estofado. E daí o Lowen resolve se esticar em cima daquele sofá para respirar melhor. Então, foi o primeiro stool que foi descoberto daquela maneira, o jeito de usar o stool, que é um jeito bem interessante, né, de fazer grounding. Porque a pessoa está parcialmente apoiada, o peso dela nas costas está apoiado no stool ou no objeto que seja, mas as pernas e os pés estão no chão. E o peso da parte inferior, do diafragma para baixo, está no ar. Então, a pessoa tem um suporte parcial para a sua coluna e para a sua cabeça, e ao mesmo tempo está em grounding, né? As pernas estão em contato com a terra. E essa foi uma sacada muito interessante deles, justamente para poder trabalhar com questões mais primárias, em que a pessoa não está apta ainda a se sustentar de pé, mas trabalhar questões primárias com grounding, né? Isso que é interessante, a pessoa não precisa regredir e ficar totalmente à mercê. Acontece também, mas o estudo tem essa vantagem, né? Que foi uma das coisas que eles desenvolveram naquela época. E aí, trabalhando de pé, respirando e desmanchando as tensões, eles começam a perceber que aquela vibração que o Reich conseguia quando ele estava terminando um processo, e o processo desencadeava uma emoção muito forte, o Reich observou que as pessoas desenvolviam um tremor suave, né? Mas o Reich também alertava que o trabalho que ele fazia da ergonomia era um trabalho que podia ser perigoso, porque as pessoas tinham que ser médicos para tratar, ele até mandou o Lowen estudar medicina por isso. E o Lowen, o que ele sacou? Ele falou assim, ele percebeu, olha, pode ser perigoso se essa energia inundar o cérebro e deixar a pessoa fora de si. Agora, você estabelecendo um fluxo energético equilibrado, previamente, preparando esse organismo para que ele tolere esse fluxo mais forte, e você tendo esse recurso de quando a pessoa, por acaso, fica inundada, você consegue equilibrar de novo usando esse movimento, né, que é o grounding, ficar de pé e deixar a energia fluir nessa direção perpendicular, né, e pendularmente também. Quer dizer, ela vai aos pés, vai à terra e vai aqui acima, num ponto de captar essa energia cósmica. E, com a respiração, conduzir esse fluxo pelo tubo interno, né? Então, às vezes se pensa que o grounding é aquilo que acontece na musculatura, né? E a musculatura, sim, ela é trabalhada, mas ela acaba sendo um instrumento para estabelecer essa carga e descarga, esse equilíbrio, essa autorregulação, como a gente chama, né? Sim, é a autorregulação, esse é o nome. Né? E a pessoa ter isso no próprio sentir, né?
Sim, e a pessoa se torna dona do seu processo. Ela se torna mais empoderada porque ela passa a saber de si mesma, né? Porque aquilo que acontece no corpo acontece porque ela faz, porque ela permite. E, ao mesmo tempo, é um fluxo energético que, parcialmente, ele é involuntário e, parcialmente, ele é voluntário no sentido de que a gente vai promovendo, vai desenvolvendo a capacidade de afrouxar as articulações. À medida que você afrouxa as articulações e também relaxa alguns grupos musculares, você passa a entregar o seu peso para o esqueleto, né? Então, o alinhamento passa a ser um item muito importante do grounding. E a gente também observar onde que existe desalinhamentos, que são quebras nesse fluxo energético, que deve, idealmente, estar circulando, né, para o alto, e não só para a cabeça, até aqui, nesse ponto de identidade, né, para uma captação da energia cósmica e aí conectar com a Terra. Então, esse princípio de que a gente, em pé, ou deitada, é claro, mas a postura em pé é onde as coisas começaram, né? Estaria desempenhando esse papel de fazer uma conexão entre a energia cósmica e a energia da Terra, e se equilibrando no caminho. E acho que foi a primeira postura que eles experimentaram entre eles, né? O John e o Lowen. E eles começaram a ver que aquela vibração se desenvolvia à medida que eles ficavam mais carregados, né? E que era prazeroso. E que com isso eles podiam atingir um nível de tolerância de carga energética sem se perturbar, sem ficar perturbado, ficar totalmente centrado, focado, em contato com o corpo. E aí ele vai percebendo mais coisas, ele vai percebendo que nessa postura e com esse fluxo, isso trazia uma sensação de quê? De segurança. Né? E é engraçado porque o Loinsky, ele era uma pessoa bastante insegura, que ele nasceu num bairro judeu, e ele era judeu, mas ele nunca foi um cara muito forte, assim, quando menino, né? E era meio tímido também. E ele sentiu, falou, nossa, isso daqui dá segurança, que interessante. E essa segurança se sustenta na pessoa. Quer dizer, ele foi percebendo que o grounding tinha uma influência na sensação de identidade. Bacana. Né? Então, o que a gente acredita, e quando a gente aplica isso, a gente também vê, né, nos nossos pacientes, nos nossos alunos, né, essa mudança, essa transformação. Em mim mesma, porque isso fez muita diferença na minha vida. Pois é o começo, né? Depois a gente vai passar a usar os movimentos do grounding de outras formas, mas o primordial mesmo era simplesmente ficar de pé, dobrar um pouquinho os joelhos e fazer tipo uma bombinha assim para cima e para baixo, né? Que depois o Kellyman veio a chamar de sanfona, onde as articulações todas vão fazendo esse movimento, né? E criando essa pulsação da conexão céu e terra. Daí o Lowen trouxe a noção, claro que foi mais tarde, bem mais tarde, que ele trouxe a noção da espiritualidade do corpo, porque esse fluxo acaba desenvolvendo na pessoa uma percepção de algo mais além dessa matéria concreta, né? Algo mais que faz parte também do que a gente usa muito no nosso trabalho em ressonância, que é o campo energético. Porque
esse campo, à medida que o corpo vivo pulsa, esse campo vai se ampliando, vai ficando mais forte, e ele pulsa também. Então, ele é um órgão à nossa volta, né? Eu gosto de considerar que o nosso campo, ele é um órgão, ele depende totalmente da vitalidade do corpo, né? Mas ele também tem as suas funções, uma função de filtro, uma função de proteção, uma função de limite, de percepção. Legal. Eu aqui, você aí, né? Qual é a distância que eu me sinto bem de outra pessoa, e não é todas as pessoas, algumas pessoas a gente se sente bem, e de estar bem pertinho, vai lá, abraça, e outros você, peraí, né? Então, o campo nos dá essa noção. O quanto que esse movimento de pêndulo cria também esse movimento pulsatório, né, em equilíbrio, e a gente consegue ver dentro dessas questões quem tem mais essa pulsação, quem tem menos essa pulsação. Eu acho que isso é legal, né? Até para a questão da terapia, do processo terapêutico também. Tanto você vê com os olhos, quanto você sente, porque o teu campo energético é esse órgão que capta informações, né? E capta informações do inconsciente da outra pessoa. Porque as emoções, elas aparecem primeiro no campo, antes de chegar à consciência, antes de se manifestar, né? E às vezes nem se manifesta, e a gente ali como terapeuta já está sentindo o que vem, né? O que está chegando. Aí a gente pode até propor algum exercício de bioenergética que facilite trazer essa emoção à tona, né? Então, todas essas funções do campo energético que derivam também desse equilíbrio da energia e da pulsação e da integridade desse corpo. Porque o campo, às vezes, ele está lesado, ele está fraco, ele está vazando, né? Quando você centra, você acaba reconstruindo essa carga, né? Então, faz parte do grounding também. O Wallace está dizendo aqui, ó, o quanto que esse campo de grounding acontece com os alunos no próprio processo de formação. Acho que ele quis dizer que talvez é uma própria percepção. Ele viveu muito essa experiência com ele e com o outro, né? Vai descobrindo, a pessoa vai descobrindo, né? Ela não tinha noção. Claro que está sempre lá. Todo mundo tem um campo que está mais ou menos funcionando, né? Mas você começa a ter percepção e começa a cuidar dele também. Sim. Né? Cuidar das distâncias, cuidar da integridade, cuidar de estar energizado mesmo e centrado, não se perder, porque tem muito a ver com a identidade, a sensação de identidade que te dá segurança, né? Então, o Loen dizia que estar em grounding é a pessoa que, 3 coisas, né? Ela tem autopercepção, quer dizer, o que hoje o Porges chama de interocepção, né? Essa percepção de si. O autoconhecimento, quer dizer, além dessa percepção orgânica do que acontece com o meu corpo, o conhecer-se a si mesmo, né? Quer saber quem eu sou, como, conhecer seus defeitos, conhecer suas qualidades. Então, tem muito a ver com autoestima. Você ter uma noção mais real, né, de quem eu sou. Porque tem pessoas que têm qualidades maravilhosas e têm baixa autoestima, porque parece que não se apropria, né, disso. Então, ela está fora da realidade, concorda? Sim, esse pêndulo está disfuncional. De alguma é estar fora da realidade, quando alguém não conhece, não se dá os valores reais que tem, né? E, por outro lado, tem pessoas que imaginam valores, né, o caso dos psicopatas, e querem convencer os outros de qualidades que
provavelmente não tenha ou não tenha tanto, né? Mas então, a autopercepção, o autoconhecimento e um outro termo que ele chama de self-possession, que a gente não vai falar possessão em português, porque dá a impressão de uma possessão estranha. Então, eu gosto de traduzir como autodomínio, porque não é uma contenção de subjugação, uma contenção de superego, é a pessoa ser dona de si mesmo, né? Nesse contato com a realidade, por exemplo, ter uma noção do que é adequado, do que não é adequado, né? Aí também entra a autoestima, pessoas que têm a percepção distorcida de que ela não é bem recebida nos ambientes. E é uma pessoa que tem tudo para ser bem recebida, mas se você já entra no ambiente encolhido e não olha para ninguém, não fala com ninguém, você acaba sobrando, né? Ficando sozinho. Então, é uma coisa que a pessoa pode se autoimpor por falta desse grounding, desse reconhecer quem ela é, qual é o lugar que ela pode ocupar e que direito ela tem de ocupar esse lugar e de se expressar, né? De chegar, de se comunicar, de falar com as pessoas, de sorrir, ou que nem eu estou aqui falando com você, porque você me ofereceu esse lugar, né? Esse lugar de fala, senão não estaria. Mas é uma coisa que eu vou te dizer que no começo não era fácil, né? Se colocar na frente dessa telinha e começar a conversar tranquilamente, com desenvoltura, né? Foi difícil para todo mundo, né? Para todo mundo. Muito legal você ter, né? Porque eu acho que nós fomos construindo um grounding também nas linhas, né? Para chegar nesse lugar, né? Nesse equilíbrio, né? E fica um bate-papo assim, bem amigável, né? Onde você pode estar mandando o recado que está querendo mandar, que é explicar para as pessoas o que é essa coisa chamada de ground, né? Então, o Loen usou como metáfora a árvore para ficar mais fácil explicar. Quem quiser pegar aquele livro dele, O Exercícios de Bioenergética, que tem ele e a esposa Leslie na capa, o capítulo de grounding ali é muito bom, muito simples, e fala diretamente dessa metáfora da árvore, né? Que as raízes bem fincadas na terra, bem ali se alimentam, né? Captam o alimento, mandam esse alimento para cima, para alimentar o tronco e a copa, e, ao mesmo tempo, essas raízes também recebem a vitalidade que a árvore lá de cima, com suas folhas, que fazem a troca e pegam luz do sol e tudo isso, também fortalecem as raízes que estão de sustentação dentro da terra. E aí ele traz esse exemplo, né, de raízes bem plantadas, a árvore é sólida. E raízes superficiais, essa árvore pode tombar com uma certa facilidade, mesmo que ela seja grande. Acontece muito aqui em São Paulo, acontece em Prudente. Essas árvores caem na rua, amassam 2, 3 carros, derrubam a fiação, né? Sim. É muito bonito ter árvores na cidade, mas a cidade não oferece um solo propício para a árvore se enraizar. Porque aqui na frente da minha casa, por exemplo, passa imensos tubos de tudo. E a coitada do pé de ipê fica lá tentando dar a volta, né, naqueles tubos. Às vezes entra no tubo também, faz um estrago. Tentando sobreviver, né? É uma forma de sobreviver. Né? A raiz vai buscar a água onde ela tem, né? Onde ela existe. E
aí ela mantém aquele tronco muito forte e aquelas flores maravilhosas, né, que aparecem poucos meses atrás, estavam todas brilhantes e rosadas na frente da janela. Mas é interessante, porque tem um pé de pé assim na frente da janela, né? E imaginar como é que aquela raiz está se virando lá embaixo, porque passa uma tubulação de gás, uma tubulação de água, uma tubulação de esgoto. Sim. Então, as árvores têm sua inteligência. Sim. Acho que a gente pode pensar também em trazer isso para o corpo, né, Odila? Quanto que muitas vezes nós ficamos na cabeça tentando sobreviver ou buscar saídas, né, sem poder estar, como você falou, sentado na base, né, apoiado no esqueleto, né, sentir o quanto que às vezes a gente se protege nessas defesas. Como sobrevivência mesmo, né? Como sinal de buscar uma vida que possa ter, de pequena existência, mas que possa ter, né? E o quanto que alguém já falou ali em cima, eu me perdi agora, não sei se foi o Alex ou foi alguém, o quanto que o ground traz isso para que a gente também seja terapeuta, né? Fique nessa posição de sustentação, de boa sustentação, né, para dar ao outro algo também de carga e descarga, de equilíbrio, de autorregulação. Quando eu falei para você dessa árvore que acha um jeito de se enraizar aqui no meio do asfalto, né, eu pensei nessa metáfora, né, que a gente às vezes tem que achar uma forma de se enraizar em terrenos que não são nada né, agradáveis, são bem complicados para você conseguir colocar suas raízes e se sentir firme, né? Então, também tem o solo, mas tem também uma maneira de ser enraizado em si, porque você pode estar enraizado no avião, né? Você, hoje em dia as pessoas às vezes fazem terapia dentro do carro, né? E então esse contato direto com a terra que liberaria essa energia física mesmo, ela é ótima, né? Você caminhar na grama, você caminhar na praia, realmente a gente sente que isso faz muito bem. Mas às vezes você trata de se enraizar em outros lugares menos favoráveis e também conseguir quando você já tem isso internalizado em você, né? Você já sabe o que buscar. Através da respiração, através de organizar sua coluna, né? Organizar seu olhar para que ele seja de foco, e tudo isso vai corresponder a um funcionamento cerebral harmônico, né? Um funcionamento cerebral onde os 3 cérebros, né, que a gente aprende com a neurociência, o cérebro reptiliano, o cérebro emocional, né, a libido, e o cérebro onde a gente pensa, que é o córtex pré-frontal. Então, essa integração dos 3 acaba sendo um grounding, porque é o jeito de funcionar bem. Agora, tem que ter um corpo, né, que facilite, que permita, que ajude, ou que a gente consiga retomar esse estado quando a gente perde. Né? Então, oi. Eu acho que isso que você está falando que vem de encontro com a neurociência, né? O quanto que é um lugar seguro, encontrar um lugar seguro é interessante, né? O quanto estar nessa autorregulação para o bom funcionamento dos 3 cérebros emocionais da nossa vida, né? O quanto dá de autorregulação e o quanto que isso o Reich já dizia e o Lowen também. Então, acho que isso é muito bacana que você está trazendo hoje. Estamos só juntando aquilo que eles falavam lá atrás e acrescentando o que a neurociência nos traz hoje de mais segurança do que nós estamos fazendo,
né? Hoje já sabe bem mais tranquilamente, por exemplo, que a musculatura é onde a gente pode atuar, mas o que realmente atua é o sistema de fáscias, né? Que faz toda a comunicação do sistema nervoso dentro do corpo. Quer dizer, não é nem o músculo psoas, né, que é tão importante, que nos faz respirar com o diafragma, mas o que transmite tudo isso para o cérebro, ida e volta, né, lá para cima e depois desce para a terra para descarregar, e aonde a intenção, isso é super importante, Marli, quando você pratica um grounding, você ter a intenção de direcionar essa energia, colocar o seu foco, a sua mente, a sua energia mental associada com aquilo que está acontecendo no corpo e perceber que você pode direcionar, né? Legal. Direcionar, porque se eu estou com o ombro muito dolorido, eu posso desenvolver um ground no corpo inteiro e depois focar naquele ombro e deixar ele vibrar e ir se soltando sozinho, né? Como que independente. A gente observa muito isso no TRE acontecer, né? Que é uma vibração também, Sim. e aonde essa energia encontra o caminho dela e vai buscar os lugares onde está precisando, onde tem um bloqueio, onde tem uma dor, onde tinha um trauma registrado ali, uma memória traumática, para ir desalojando aquilo e liberando aquela carga energética, né? Sim. O quanto que tem também dessas funções, que o TEA traz muito dessa questão da face, né? Que vai levando essas... Sim, as faces estão por todo o corpo, em todo lugar. Então, inclusive, no sistema vagal, né? No próprio nervo vago, ele tem a comunicação através das faces, né? E aí, essa comunicação, ela é o responsável, na verdade, pela nossa saúde. E a gente trabalha a musculatura para fazer acontecer, né? Mas hoje em dia, já sabendo que dá para direcionar qual é a mensagem que a gente quer mandar, né? Essa mensagem de segurança, ou às vezes uma mensagem de soltar, relaxar, se entregar, né? Não ficar tanto num controle. Então, nisso que a mente, a intenção, a vontade de fazer, a vontade de soltar, né? Onde eu convoco o ego para estar presente. Acho que essa é a grande sacada também do grounding, que acontece processos muito regressivos com a pessoa totalmente presente com o seu ego. Ela não precisa desligar e ficar totalmente no id, no inconsciente. Não, o tempo todo aquele processo de ressignificação e reorganização de memórias acontece com a pessoa presente, sem ter que se perder, sem ter que se desmanchar, né? Então, são contribuições importantes, porque isso alivia muito o sofrimento do processo de psicoterapia. Com certeza. Um dos sofrimentos é você, de repente, você começa a liberar a emoção e daqui a pouco você está perdido ou está inundado, né? E nós já aprendemos a regular essas cargas e descargas para evitar, ou se acontecer uma inundação, rapidinho você consegue reverter. Então, aí que entra tanto o grounding, nesse negócio de fluxo, quanto o grounding que é contenção, que é centramento, né? A história do autodomínio. E que traz segurança. Isso, para a pessoa não ficar naquele estado desmanchado, né? Reich falava de quebrar couraças e que se tirasse a couraça ia ficar tudo maravilhoso, perfeito, um ser saudável. Não é verdade, né? Você
tira a coraça aí que você encontra mesmo o problema mais profundo. É. Aquilo que precisa, que faltou ser construído, né? E o bacana é que o adulto está presente e ele mesmo atuando nessa construção junto com o terapeuta. Sim. Uhum. Que parece que é um chavão. Ah, não é o terapeuta que faz o processo, é o cliente. Verdade, né? Agora, o terapeuta vai ajudando, vai como que balizando o corpo para facilitar e para encaminhar esse processo, né, de transformação. Que o Lowen também dizia que não existe uma transformação que dê para acreditar se não houver uma mudança no corpo também. Bacana. Né? E a gente vê, as pessoas mudam, às vezes mudam até para engordar, porque uma pessoa que tem um estado de funcionamento esquizoide, que tem dificuldade de se plantar no chão, às vezes o peso ajuda a construir uma couraça que lhe dá um pouco mais de segurança. É uma coisa que a gente vê também, né? Nem sempre é desejável. Sim, tem muitas pessoas acompanhando a tua fala, Odila, e falando o quanto que é importante mesmo, o quanto que o grounding transforma, o quanto que estar nesse lugar seguro, com amor, com dar essa experiência de chão, de reorganização, de ego, enfim, né? Estou resumindo aqui algumas falas também, se eu conseguir, é que vai passando, não quero te ver, mas eu acho que as pessoas estão podendo acompanhar, né, dessa importância, né? Isso, aí eu vou voltar um pouquinho para o começo, né? O começo da minha trajetória. Porque quando se pensava em grounding e como o Lowen trabalhava, ficava essa impressão de que era a postura, que o grounding era uma postura, né? E não deixa de ser uma postura realmente, porque os desvios da postura alinhada indicam que existe algo ali a ser trabalhado, né? Mas vai além disso. Quando se fala de autopercepção, eu já não estou só na postura, eu estou falando de um olhar para dentro, né? Um olhar para o corpo e para a maneira de funcionar, para a maneira de pensar, para a maneira de agir, para os meus valores, para tudo isso. Né? A pessoa pode ter valores muito rígidos, por exemplo, que com o tempo vão se abrandando, se ficando mais permeáveis. Né? Então, também é uma função do ground, essa maneira de atuar no mundo e na inter-relação. Né? Então, uma das... comecei a pensar muito nisso, né? E acabou saindo esse livro, porque foi a maneira de colocar no papel e expressar aquilo que eu sentia o mais importante, o pilar da bioenergética mesmo, e o pilar de muitas outras coisas, que é estar em ground, só que os outros não tinham um nome para isso. Né? Agora que a bioenergética deu o nome, muitas outras abordagens se apropriaram. Né? E ótimo, né? Que bom, porque faz bem para a fisioterapia, faz bem para a educação física, faz bem para várias atividades e outras linhas de terapia corporal também. Os atletas, os atores, né? Todos se apropriaram disso. E justamente desse estado de confiança, né? Imagina um atleta que vai entrar na competição, né? Então ele poder respirar, se centrar, deixar de se preocupar com a plateia e poder dar o melhor de si ali, né? Então o grounding ajuda de muitas maneiras. Mas a gente estava falando desse grounding na relação, então que ele é um grounding que flui numa pulsação entre um e outro, né? E aí você já
vai imediatamente pensar no bebê, né? Como que esse bebê começa a ter um ground aonde? Então, Loi não pensava nisso. Reich postulava, assim como Freud, que todos os problemas aconteciam lá pelos 4 anos e que a solução tinha a ver com assumir a castração, né, e o complexo de Édipo e toda aquela história que é muito verdadeira, mas é que aconteceu muita coisa antes disso, né? Então, esse grounding do bebê, que aí o Boadella que chega e começa a falar disso, e fala disso de uma maneira muito linda. Então, deixa eu só ver aqui. Ele fala assim, a criança recém-nascida descobre muitos groundings. Ela deita no abdômen da mãe e sente-se firme ali, né? Sente-se segura na parte externa do seu corpinho, sentindo os ritmos, as batidas cardíacas que sentia quando estava dentro do útero. A criança é segurada firmemente, né? E com isso ela fica envolvida com o corpo materno e se curva, se enrosca, né? Assim como um macaquinho. Um grounding que chega pelo seio, o seio na boca, né? Então, a sensação de estar sendo alimentada, mas aquele alimento que percorre todo o tubo, né? E a sensação de calor, de presença, de cuidado, tudo aquilo que resulta de uma boa interação nesse relacionamento. E daí resulta uma sensação de segurança desse bebê. E o inverso também é o que a gente muito encontra, né? Quando a gente fala de esquizoidia, que hoje prevalece, parece. E a falta, né? Onde ocorreu alguma falta. E isso nos leva a começar a pensar antes. Que groundings existiam, então, para que essa criança viesse ao mundo? Será que essa família estava preparada? Será que essa mulher engravidou dentro de um contexto que desejava, ou foi aquela gravidez que aconteceu, que era absolutamente indesejada, que criou muita dor, muita confusão, muita perturbação para a mãe, né? Às vezes uma mãe muito jovem, que é bem frequente. Então, esse feto vai se desenvolver num ambiente, num grounding que é o útero, mas um útero que não é ideal, né? É um útero preocupado, amedrontado, assustado, angustiado. Né? E, finalmente, depois acaba, a maioria das vezes, essa criança é recebida, ela é criada, ela recebe alimento, ela recebe colo, e vai se desenvolver, mas aquela marca ficou, e ficou lá no início da vida, porque lá pelos 5 semanas, 6 semanas, a amígdala dentro do cérebro do bebê já está registrando, né, o que acontece. E então já passa a ser um fator constitucional, esse grounding do útero. É muito importante saber disso, né, para que se procure oferecer o melhor possível de sustentação, que implica em uma mãe livre de angústia, coisa difícil hoje em dia. Muito. Uma gravidez, né, tranquila e livre de angústia. Mas é o ideal, muitas pessoas conseguem, né? O apoio do pai super importante também, a presença, né? O meio também, às vezes, né, que ajuda bastante, dando um pouco de... Então, o quanto que esse grounding, ele vem também da família e vem das expectativas que existiam em relação a esse ser que vai nascer. Ou não havia expectativa nenhuma, ele não devia nascer, ele nasce com essa sensação, eu não devia existir, eu não tenho lugar. Né? E daí isso vai ser um processo terapêutico para tratar de ocupar esse lugar, apesar dos percalços lá do início da vida, né?
Nisso a neurociência também nos ajudou muito, porque retira culpas, né? De repente ninguém é culpado, a criatura engravidou, paciência, né? E daí vai lidar com isso, mas atrapalhou bastante a vida dela naquele momento, e os planos e tudo. Então, não é caso de ser culpa, é caso de tratar, né? Mas saber de onde vem também ajuda. Sim. Acho que você traz uma coisa, né, do quanto que o processo de terapia dentro da análise energética traz essa possibilidade, né, desse resgate de segurança novamente no mundo adulto, né? Até porque a gente sabe que legal sua fala, mas nós temos 5 minutinhos. Nossa, Marli, 5 minutinhos, então deixa eu falar bem depressa. Vamos lá. Deixa eu só resumir, então, que a partir do ground postural, comecei a querer mostrar que existem outras maneiras de você se sentir com grounding, com enraizamento na vida ou não, né? E descobrir de onde vem essa falta de enraizamento, quais as funções que correspondem àquele momento onde houve uma dificuldade, um problema que não permitiu a constituição plena daquela função. Então, são funções que, na vida, a pessoa vai ter que aprender. Quer dizer, quem sofreu, por exemplo, essa falta de ground no útero, provavelmente vai ter uma dificuldade de se comunicar, de ser espontâneo. E, é assim que eu sou. Mas, na verdade, todo mundo precisa se comunicar, todo mundo precisa, né? Então, essa pessoa vai ter que desenvolver um esforço para conquistar esse tipo de grounding. E essa pessoa pode ter um ótimo grounding postural, ela pode ser um atleta, ela pode correr maratona, né? E daí ter a maior dificuldade nos relacionamentos, porque tem uma função ali de confiar na vida, de confiar nas pessoas, que ficou faltando aquele pedaço, né? O olhar, né? O quanto que o olhar tem a ver com compreender, com criar associações, com as sinapses mesmo, novas sinapses, né? Ou a integração mesmo dos sistemas reptiliano, límbico e cortical. A gente trabalha o olhar, né? Que os olhos comunicam diretamente, né, com o cérebro, e o nosso pensamento se dá muito através do que eu vejo ou imagino. Imaginar é ver de olho fechado, né? É o seu mundo interno. E, então, o olhar, você tem a transmissão transgeracional, que é alguma coisa que é mais recente, que apareceu, comprovação, né, de laboratório, como que nas pessoas ainda, acho que não deu para comprovar, mas os ratinhos dá para comprovar que um ratinho aprende certas coisas, aliás, ele vive certas coisas que ele não aprendeu, quem aprendeu foi o avô, e ele vive aquilo, né? O pior é que no laboratório o que eles conseguem testar é o medo, né? Eles não conseguem testar a alegria dos ratinhos. Mas, de qualquer maneira, dá para medir, né, as reações de evitação e de medo de que 2 gerações ou 3 antes eles fizeram os bichinhos aprender aquilo. Então, essa transmissão transgeracional a gente vê que acontece. Às vezes, ai, poxa, o garoto é a cara do avô, se comporta que nem o avô, fala que nem o avô, tem os mesmos valores e vai seguir a mesma carreira, né? E o pai não. O pai deu outra coisa, quer dizer, pulou uma geração, mas está lá representado aquele traço, né, que vem através da genética, da transmissão intergeracional. E a cultura e comunidade? Você quer que eu pare? Não, não quero que você pare. É que eu só estou falando que tem 1 minutinho, né? Você pode continuar. Se você quiser fazer um resumão aí de tudo que você possa pensar, né? Para a gente... Não sei se depois ele tem alguma... acho que
acho que cai. A gente pode até voltar. A Ah, gente pode voltar de novo para você terminar, se for o caso. você sabe, depois outra vez a gente começa de novo. Eu só vou fechar falando o quanto isso é muito importante hoje em dia. A cultura e a comunidade também tem tudo a ver com a possibilidade da pessoa estar integrada e estar vivendo o direito que ela tem de ocupar o seu lugar, de ser quem ela é e de se expressar, né? Quer dizer, a cultura permite isso ou a cultura poda, né? Então, tem a ver também o lugar onde a pessoa vive e essas influências externas que afetam a pessoa, né? Você está falando que não cai, então a gente pode continuar. Mas eu achei legal esse resumo que você falou, que tudo, de alguma forma, pode dar esse contorno à medida da necessidade, né? Isso, mas também faz muita diferença esse grounding interno, aquela firmeza que vem lá do início da vida. Porque você vê pessoas que tiveram, às vezes, um início de vida muito pobre, mas que tiveram um útero bom, tiveram um útero que cuidava, que estava atento, que era saudável. E daí essa pessoa consegue seguir pela vida e ir derrubando obstáculos e vencendo, né? Porque ela carrega dentro de si esse ground, mesmo que o entorno não facilite muito. Mas é uma pessoa que vai cavando o seu caminho. Legal. Né? Porque ela é jeitosa, ela é simpática, ela conversa, ela inspira confiança. E assim os outros acabam ajudando também. Sim. Legal. Então, quanto é importante esse lugar do útero, né? Então, o útero, o holding, o handling, né, que o Winnicott fala, também a bioenergética se apropriou para poder lidar com essas fases da vida anteriores onde entra já toda a dinâmica edípica, né? Mas a criança chega aos 4 anos, cada uma de um jeito muito diferente. Alguns chegam muito aptos e outros chegam com algumas falhas, né, nessas funções. E daí se forma esse que a gente chama de uma couraça de cobertura, né? De repente é uma couraça rígida, a pessoa trabalha, a pessoa é forte, pratica esporte, eu falei, pode correr maratona, né? Mas ela tem lá no fundo uma sensação, às vezes, de que não pertence, não pode pertencer. Bacana. Bacana. E o quanto que isso está presente, né, nos diversos caráteres, né? Exatamente. Aí é que acontece a formação dos caráteres ao longo do desenvolvimento com as suas características de potência e as suas faltas, né? Suas faltas de construir função. Então, a gente precisa ter esse conhecimento teórico, né? Para poder até selecionar quais as técnicas corporais que podem ajudar, e toda a parte analítica, verbal, que vem dessa psicodinâmica que a gente vai estar elaborando com a pessoa, né, para que possa acontecer transformações. Sim. Agora, o que eu gosto muito mesmo é trazer a noção de que quem pratica um grounding corporal precisa trazer a sua mente e acompanhar esse movimento, né? Não fazer só mecanicamente aquele tremor todo e deixa acontecer. Pode ser bom também, né? Só para retirar o cansaço de noite, para dormir melhor, e tudo bem, mas aí a intenção é essa, é tirar o cansaço e dormir melhor, mas eu estou presente no corpo do mesmo jeito, né? Estar conectado com as sensações, né? Integrado. E conduzindo. Conduzindo também, porque essa corrente, você conduz ela, né? Às vezes ela começa lá nas pernas e depois você vai respirando, respirando, daqui a pouco ela solta os ombros, daqui a pouco ela solta a nuca, né? E
você relaxa seus olhos e permite também que aconteça, né? Legal. A Miriam Montal está aqui com a gente, é um prazer. Oi, Né? Miriam, tudo bem? Estou vendo. Que legal. As preliminares necessárias, ela colocou. Quando Sim, você, né? De o quanto repente. é importante, né, preparar com o grounding a pessoa para a terapia, né? Então, ela conheça esse recurso para poder usar quando acontece uma invasão, uma inundação, algo muito demais, né? Ou de menos também. Sim. Se sentir muito cansada, muito enfraquecida, e saber que nesse momento talvez você não precisa tremer, você precisa respirar, você precisa relaxar, você precisa procurar outra pessoa que te ajude a se integrar de novo, né? E que as pessoas devem praticar todo dia. Isto é a coisa que precisa convencer, deve praticar alguma coisa todo dia, né? Alguma atividade coerente, né? Que não precisa ficar lá vibrando 10 minutos, mas alguma atividade coerente, que promova a energia, que faça circular. E a questão do tônus, né? Às vezes é uma falta de tônus que precisa construir musculatura. Então, eu me lembro que antigamente se falava em bioenergético, não, imagine ir para academia, 1, 2, 3, 4, e hoje em dia a gente fala, vai para academia, você precisa construir uma musculatura, né? Sim. Se ela for muito flácida e ineficiente, né? Não suficiente para sustentar aquele esqueleto. Sim. Isso é muito e daí a tensão vai cair aonde? Vai cair nas vértebras, vai dar dor nas costas, vai dar hérnia de disco, essas coisas, né? Se a musculatura não estiver sustentando. Isso. Tem uma outra pessoa que escreveu aqui que a gente pode a gente se integra na entrega. Então, agora, será que entregar é fácil? Aí que é, né? Entregar é bem mais tranquilo quando você tem um grounding já internalizado, né? Você sabe que você sobrevive à entrega, porque os nossos mecanismos de defesa são mecanismos de sobrevivência. Então, se eu vou abrir mão de um mecanismo de defesa, eu tenho a impressão que eu vou morrer. Né? Eu tenho a impressão que eu não vivo sem aquele mecanismo, porque quando ele construiu foi para me permitir viver. E daí que esse recurso paralelo, que é um grounding construído depois de adulto, né? Mas que pode estar ali presente, informando o cérebro através das faces, né? Que o ego está lá, o ego está presente, o ego não partiu, não foi-se embora e deixou o corpo a medicina do id, não. Isso eu acho que é a grande sacada da gente trabalhar com grounding, os processos de transformação, né? Que o id é atingido, o inconsciente é acessado, ele pode permitir transformações, ele pode se entregar, né? Entregar aos mecanismos de defesa, sem se apavorar muito, porque é muito apavorante você entregar seus mecanismos de defesa, né? E cada caráter tem o seu predileto. Sim. Eu acho que isso é legal. E o quanto que dentro da análise bioenergética, né, Odila, a própria formação traz isso para o terapeuta, construir junto com o cliente esse lugar que seja possível, um pouco possível dessa entrega devagar, com calma. Eu acho que essa ferramenta que a análise bioenergética tem nas mãos, né, isso é muito importante. E é isso que ficou para mim muito claro, esse campo de segurança com os dados da neurociência. Que eu acho que isso, para a pertence, né, tão importante. Para a gente saber o que está fazendo, né, Marlene?
ao mesmo tempo, conseguir regular essas cargas e descarga dentro da janela de tolerância, não ultrapassá-la. Saber reconhecer quando você começa a trabalhar e acontece uma desorganização, você já sabe, não, aqui tem um trauma, vamos com cuidado. Né? Vamos fazer muito ground e para ir chegando mais devagar nesses lugares que acontece uma desorganização. Eu não preciso saber o que aconteceu. Eu já sei que tem. Né? Legal, muito bom. E o quanto que a gente aprende isso nos nossos cursos, nos atendendo, né, Odila? Tendo esse movimento, né? A dor do outro, do ficar comigo nessa formação e etc. Eu acho que isso é muito importante, porque mesmo a gente sendo terapeuta, a gente também tem as nossas profundezas, as nossas dores, né, as nossas memórias reprimidas e etc. E o grupo funciona como uma nova família, né? Uma nova família onde eu posso pertencer, onde eu posso explorar meus medos, né? Viver meus medos e ser acolhido, ser aceito, né? Então, onde a pessoa vai descobrindo o direito que ela tem de ser ela mesma, de acessar a sua essência, o seu self, não precisar viver as máscaras, né? Reconhecer suas máscaras. Tudo isso a gente vai desenvolvendo no curso e quem aprende depois vai conseguir levar isso para o seu trabalho. Né, diferenciar o que é máscara, o que é aquele mecanismo de defesa que está ali no meio e não deixa acontecer nada, né? Não deixa vir nenhum sentimento. E é onde que está a essência, onde que você se comunica com aquela parte mais central, mais pura, mais ingênua da pessoa, né? Uma essência, né? Bom, Odila, foi muito bom estar aqui falando com você. Quero falar aqui para todo mundo que nos ouviu, que é a Odila que nos dá essas aulas maravilhosas aqui, né, e dá em vários institutos, e que a gente continua aprendendo muito sempre. Hoje eu aprendi muito com você. Na fala, sempre aprendi muito. É muito bom te ouvir, Odila, muito bom. Né? Essa calma, essa a coerência da explicação. É muito prazeroso. Foi muito bom compartilhar esse momento com você. Eu te agradeço, Marli. Fica muito gostoso conversar e deixar fluir também o que vem. Porque eu vou te dizer, eu estou, imagina, preocupada, né? Nossa, como é que vai ser? Estudei pra caramba. Peguei o livro do Stephen Sinatra lá, do How to Math, né, que fala de grounding, eles colocavam mesmo um fio terra, né, e mediam. Depois fui achar o grounding do Kellerman, tem uma apostila daquele tempo, ó, aquelas apostilas de papel. É bom, viu? Tem muita coisa boa nesse livro do Kellerman. E daí, também deixa eu falar para as pessoas. Agora, a Diana Guest lançou esse livro aqui, que ela vendeu lá, alguns lá no Congresso, e a Raquel traduziu. Então, também dei uma olhada nele, né? E dei mais uma revisão no meu livro lá. Então, estudei pra caramba para chegar aqui e falar sem nenhuma ordem. Foi maravilhoso, foi acontecendo. Acho que isso que é bonito, né? Tem o Boadella aqui também, ó, tem o Boadella aqui, tudo em papel. Odila, a gente sabe. Uma forma de comunicação. Os seus estudos nos alimentam, que nos informam, é muito legal, né? E só o seu livro, a quem tem interesse pode ler, Ground and Autonomia, que é muito importante, que traz todas essas colocações que a Odila nos trouxe, e enfim, né? É um caminho
quando a gente começa a estudar ground, começa a entrar nesses assuntos, é um caminho sem volta, né? Porque é um caminho de organização também, né? Então, você fez, você organizou, você foi organizando, você foi falando e aconteceu. Ô, Dante, eu quero agradecer a informação de que a gente não tinha que correr, ter pressa, me deu um ground naquele momento. Não cai, ufa, não cai. O Valeu. Dante está aí, tá bom. O Dante está sempre apoiando, viu, Dante? Muito obrigada pelo seu apoio. Ele escreveu, valeu, Odila, falou um monte, né? Todo mundo aqui, a Lena tá aqui, ó, o Dante falando, ele deu um grounding para nós, quando nós estamos desesperados aqui, vai acabar tanta coisa para falar. Então deixa eu aproveitar, já que lembrei do Dante, que a gente vai estar no dia 2, ó. No próximo dia 2, o Dante e eu vamos estar falando sobre culpa, né? É uma caixinha está aqui, ó, que tem várias perguntas para a gente estar pescando lá o sentimento de culpa para elaborar. Então, dia 2 de setembro, acho que vai ser no período da manhã, tem algumas informações, tem algumas divulgações andando por aí. Acontecendo, muito bom. Papo Free no Zoom, ele está falando, né? Legal, mas ele vai divulgar nas redes sociais deles. E eu quero enfatizar que esse mês de setembro a gente entra na reta final das inscrições para o curso de pós-graduação aqui no Instituto Vitale, que é reconhecido pelo IBA, reconhecido pelo IABSP, né? E também nós temos reconhecimento do MEC. Então, se alguém tem interesse, pode entrar em contato com as nossas redes sociais, pelo Insta, eu vou estar de prontidão para receber e informar quem tem esse interesse, né? E dizer que todas as lives que nós fizemos, inclusive a próxima é com o mestre Dante, né, Dante? A nossa próxima live aqui vai ser com você. E que todos esses mestres, inclusive a Odila, a Liane, que esteve conosco, com o coração aberto, são os nossos mestres ainda, né? Tanto os nossos cursos, quanto para quem já está formado aí nessa grande família. Né? Somos mais amigos, né, Marli, do que outra coisa. Agora sim, e com orgulho, muito bom, muito bom. Sempre trocando. É isso aí. Odila, muito obrigada por essa troca, né, por esse momento, por essa disponibilidade. E obrigada mais uma vez pelo Instituto Vitale. E a gente se vê por aí. Quem sabe a gente faz uma nova... Não, daqui a pouco eu vou estar imprudente. Sim, você vai estar aqui para fazer a avaliação e dar aula. Mais 2 vezes ainda. Né? Não, com muito prazer. Eu vou passar o fim de semana aí com vocês. Sair desse frio aqui, Marli, vai ser bom. Aqui tá frio, mas nem tanto quanto aí. Então, você vai estar bom. Tá 12 graus aqui hoje. Aqui já amanheceu frio, mas já está mais quentinho. Tá. Ok. Então, eu quero dizer... amanhã, se alguém for dia da Mantina, nós estaremos lá para um curso, para uma palestra à noite. Então, se tiver interesse, né, novamente, de participar de algumas atividades com análise bioenergética, nós estaremos amanhã na Unify, lá em Adamantina. Né? Ok. Você tem um trabalho fantástico, né, de divulgação nas faculdades. A gente corre o trecho, que é muito legal levar todas essas informações para todo mundo que está querendo, né, e precisa. Bom. Deixa eu agradecer para você, para todo mundo que esteve aí presente, que eu não pude ficar acompanhando muito as letrinhas que aparecem aqui, porque eu estava muito focada na Marli, conversando com a Marli mesmo. Mas muito obrigada por quem compareceu e assistiu. Foi um prazer estar aqui com a Marli batendo esse papo. Foi muito bom. Muito obrigada a todos. Obrigada, Odila. Quero agradecer o Wallace também, que está sempre aqui presente, dando suporte. Isso. Olha, esse anjo da guarda. Né? Ele faz funcionar as coisas. Faz.
inclusive é que organizou todas as lives aí, os temas e etc, né? Uhum. A Leila também está dando um abraço aqui, que esteja acompanhando a gente. Um abraço para você também. A Cris também estava aqui, tem uma série de pessoas, estava aqui a Cíntia, bastante pessoas, o Dante, enfim, estamos juntos aí nessa rede da Bioenergia, né? Graças a Deus, cada um ajudando o outro, porque tudo converge, né? Tudo Isso aí. converge. Então tá bom. Foi muito bom. Vamos dizer, Maria, um beijão para você e logo mais a gente mata saudades que eu vou chegar aí. Tá bom. Um abraço. Até mais. Um abração. Tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau.